Fala, rapaziada, professor Flauzino na área, aquela aula de língua portuguesa. Vocês, sabem muito bem que esta banca de vocês não é uma banca tranquila. IDECAM não é uma banca fácil, tá bom? Mas vamos tentar facilitar ao máximo, até porque você não quer virar professor de língua portuguesa. Você só quer pegar as questões, acertar e passar no concurso. De 10 alunos, 8 só querem isso, acertar as questões. 2 que gostam de complicar a vida, a própria vida, né? Gosta de complicar, de saber o porquê do latim, porquê vem do grego. Você não. Quem é concurseiro mesmo só quer aprender, pegar as questões, acertar e passar. Até porque você no dia a dia não vai usar o que é uma oração subordinada, reduzida de infinitivo. Você não vai usar isso. Então, qual é a minha didática? A minha didática é para você chegar lá, acertar a questão e passar. Tranquilo? Beleza, professor. Então, vamos lá. Revisão CESAP, banca IDECAM, língua portuguesa, e sai daqui, e professor Flauzino. Eu não sei quem é Carlos Flauzino. O pessoal tem me colocar isso aqui, Carlos Flauzino. Não é Carlos Flauzino, é professor Flauzino. Quando você fala Carlos, lembro da minha mãe quando ia me bater. Tome uma surra, Carlos, e apanhe, e tome surra. Deus me livre, fica até arrepiado, né? Beijo, mãe. Te amo. Então, vamos lá para a primeira questão. Vamos lá. Para concurso público, essa questão caiu no ano de 2017 e é uma questão relativamente fácil. Relativamente. Eu não vou ficar falando que a banca e IDECAM, todas são da banca e IDECAM, então eu só falo o ano 2017. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então, combinado. Pesquisas na área de neurociências comprovam isto. Trocou o que pelo isto. Quando você troca a oração pelo isto, esse que é uma conjunção integrante. Então, esse que é uma conjunção integrante. E você sabe que quando o que é uma conjunção integrante, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Pesquisas na área das neurociências comprovam. Quem comprova, comprova algo. Quem comprova, comprova alguma coisa. Então, comprovar é um verbo transitivo direto. Logo, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta.
Isto aqui também pode ter função de objeto direto. Tranquilo? Então, cuidado com isso. Ela pode perguntar qual oração tem função de objeto direto. É a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tudo bem? Estou olhando ali o tempo para não extrapolar o nosso tempo. Então, adjetiva restritiva, não. Adjetiva explicativa, não. Substantiva objetiva indireta, não. Gabarito C de camaleão. Tranquilo, pessoal? C de cachorrinho, tudo bem? Então, as orações subordinadas substantivas, elas geralmente vêm introduzidas por uma conjunção integrante. Por que geralmente? Porque pode ter a justaposta. O que é uma justaposta? É aquela que não é introduzida por uma conjunção integrante. É quando a conjunção integrante fica oculta. Tranquilo? Favorável? Beleza? Posso passar para a próxima? Pode, professor. Então vamos embora para a próxima. Vamos lá. Ano 2016. Não existem vacinas contra o Zika, embora algumas plataformas possam ser adaptadas em pouco tempo. A palavra em destaque introduz uma ideia de você pode fazer pelo contexto, que eu acho mais difícil, ou você pode memorizar as principais conjunções. Conselho, tá? Eu não memorizaria todas. Eu memorizaria as principais de cada uma, porque são muitas conjunções. Quem estuda sabe o que eu estou falando. Embora é uma conjunção concessiva. E quais as principais? Pasme, eu vou colocar só as principais. Vamos colocar aqui, ó. Malgrado, embora, ainda que, posto que, apesar de que, quanto, nem que, mesmo que, mesmo quando, por mais que, por menos que, por melhor que, por pior que, por muito que, por menos que. Essas são as principais, tranquilo? Aí o cara fica preocupado em memorizar tudo. Meu querido, preocupe-se em memorizar aquelas que mais caem. Depois que você memorizar as que mais caem, aí você memoriza tudo. A prova já é domingo, então não tem como memorizar tudo, tá? Professor, dessas aqui, qual é a que menos cai? Malgrado. Malgrado é o que menos cai. O resto, infelizmente, cai, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só em uma tem 15. Por isso que eu digo, às vezes, nem sempre quem passa é o mais inteligente. O cara tem que saber estudar para concurso. Quantas pessoas você já se perguntou? Meu pai,
fulano passou num concurso. Fulano, não acredito. Fulano passou. Fulano, porque fulano sabe estudar para concurso público. Estudar para concurso público é diferente de estudar para mestrado, de estudar para um doutorado, de estudar para faculdade. É diferente, tá bom? Tranquilo? Então, qual é o gabarito? Tomara que tenha gabarito, senão já era. Condição? Não, eu botei que era concessiva. Causa? Não, eu botei que era concessiva. Conformidade? Não, eu botei que era concessiva. Oposição? Professor errou. Calma, rapaz. Concessiva é uma oposição. Oposição a uma outra ideia exposta sem, no entanto, impedir sua realização. O gabarito é o item dedidado. Dedidadinho. Tranquilo? Tô no tempo? Tô no tempo, favorável, tranquilão. Beleza? Então, dedidado. Não fique assustado, porque eu tenho que colocar pelo menos as principais. Tranquilo? Então, fatiou, passou. Vamos para a próxima. Vamos lá. Olha que legal. Uma matéria, outra matéria e outra. Vamos lá. Ah, professor, ano de 2013, não vou nem fazer. Ô, rapaz, não julgue a questão pelo ano. Tem gente que diz assim, a aula foi ótima, só questões de 2025. Ué, questões são questões, a não ser que a banca mude de perfil. E aí, decano, esse ano não mudou de perfil, tá? Vai ser a mesma coisa para vocês. Tranquilo? Vamos lá. Era com os outros que elas nos ameaçavam, caso não nos comportássemos direito. A oração sublinhada na frase anterior traz uma ideia de era com os outros que elas nos ameaçavam. Caso, Caso aqui é condicional. Prof, quais as principais condicionais? Vamos já botar o caso aqui. Caso, desde que, a não ser que, quanto não, rapaz. Apaga isso aqui. Vem borrachinha, vem borrachinha, vem borrachinha, vem borrachinha. Então, cadê? Cadê a caneta? Tá aqui. Não, cadê a caneta? Tá aqui. Com tanto que, salvo se, exceto, tá? Então são as principais. Caso, desde que, a não ser que, contanto que, salvo se e exceto. Tranquilo? Essas são as principais. Agora, cuidado. O quando também cai em algumas gramáticas como condicional. Mas qual é a probabilidade de cair o quando como condicional na IDECAM? Mínima. Mínima, tá? É mínima. Mas por que você está dizendo que não cai? Porque eu não posso falar não cai. Porque vai que a banca dá uma louca nessa banca, porque essa banca é doida, deu uma louca na banca, ela cobra. Porém, a banca IDECAM não tem tradição de colocar o quando como condicional. Não tem tradição, tá? Então, se você olhar em algumas gramáticas, você verá o quando, tá? Como temporal, como condicional, e como concessiva, tá? É muito comum cair o quando como temporal na banca e IDECAM. Ah, mas o CESP e Sebrasp... Não é CESP e Sebrasp, é IDECAM. Quando eu estou dando aula presencial, aí eu estou dando aula para uma banca, aí o aluno, não, mas a banca... Aí eu brinco, claro, né?
Não é essa banca. Então não mire nela. Mire na sua banca. Eu não estou dizendo que não possa cair. Eu estou dizendo que a banca IDECAM não tem tradição de colocar o quando como condicional. Não tem. Não tem tradição de colocar o quando como concessiva. Não tem. Agora, eu só quero mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Olha que legal. Ô, professor Flauzino, você está ficando velho e esquecido. Você escreveu com quanto 2 vezes. Não, filho, ó. Aqui é com quanto e aqui é com tanto. Até isso ajuda a atrapalhar vocês. Porque a concessiva é com quanto e a condicional é com tanto. São 2 coisas diferentes. Tá bom, pessoal? Cuidado com isso. Com quanto é concessiva, com tanto é condicional. São 2 coisas diferentes. Só para você não confundir, porque confunde mesmo. É complicadozinho, tranquilo? Então tá aí, pessoal, as principais condicionais. Então qual é o gabarito? Intensidade, causa, condição, concessão, consequência. O gabarito é o item C. Terceira questão, C de casinha. Beleza? Tranquilo? Posso passar para a próxima? Pode, prof, pode. Então vamos embora para a próxima. Ih, meu irmão, essa aqui é um pouco grande, né? Questãozinha grande é esta, mas vamos lá. Ano 2020. As orações abaixo foram construídas a partir do texto. Não precisa colocar o texto, né? Porque ele já traz a questão em si. Assinale entre elas a única em que o uso do sinal indicativo da crase é utilizado com correção. Então ele quer a correta. Olha só como que essa banca ela pensa diferente da caixinha. Essa banca ela quer complicar a vida do aluno. Ela gosta de complicar a vida do aluno. Ela gosta. Vamos lá. Raul Basilides Gomes, de Fortaleza, Giovana Giroto e Luan de Souza Santos, de São Paulo, exibem com orgulho as suas medalhas conquistadas na 13ª Olimpíada Internacional de Astronomia. O cara pode pegar assim, professor, eu vi na gramática de um gramático chamado Evanildo Bechara, eu vi, que quando eu tenho um pronome possessivo feminino no plural, a crase é obrigatória. Eu vi, professor. Tudo bem. Mas você não pode só decorar. Você tem que aprender. Não pode só decorar. Tem que aprender. Até porque crase é questão de regente. O que é um termo regente? É aquilo que pede preposição e é questão de termo regido. O que é um termo regido? É que pede um artigo. Então você não pode só decorar, você tem que aprender. Vamos lá. Raul Basilides Gomes, de Fortaleza, Giovana Giroto e Luan de Souza Santos, de São Paulo, exibem. Olha o verbo exibir. Quem exibe, exibe algo. Alguma coisa. Exibiu o quê? As suas medalhas. As suas medalhas é o objeto direto. Logo, o objeto direto não vai pedir a preposição. Então, se o cara só decorou, o cara não vai aprender. Ainda tem um problema.
Porque teve um ano, se você pesquisar, você vai encontrar tranquilamente. Teve um ano que a banca IDECAM colocou o pronome possessivo feminino no plural como crase facultativa. Essa banca, ela não é normal, tá? Ela colocou, um ano ela colocou como facultativa, em outro ano ela colocou obrigatória. Agora, ela só é obrigatória quando o verbo pedir preposição. Então, se o verbo pedir preposição e estiver isso aqui, a crase é obrigatória. Olha que questão de pegadinha. Esse verbo, ele não pede preposição. Por isso que vem a pegadinha da prova. Percebeu? Banca marota. Banca safadinha. Vamos lá. Todas as estudantes do estado de São Paulo agradecem a Giovana Giroto por representá-las na 13ª Olimpíada Internacional de Astronomia. Aí olha o cara, ó. Papai! É porque aquele professor lá disse que era difícil. Moleza! Giovana Giroto. Nome de mulher. Logo, a crase é facultativa. Se a crase é facultativa, pode ter ou não gabarito B. Ó o dedinho, ó. Ó o dedinho, ó o dedinho. Ó o dedinho, ó. Ó o dedinho. Não, professor. O gabarito não é o item B de bola. Vou até apagar aqui. Não é o item B de bola, não. Letra A está falsa. Letra B está falsa. Por quê? Se você tem a gramática de um cara chamado Pasquale Espadoto, editora FTD, capa abóbora com branco, lá no rodapé, tá escrito assim: não haverá crase antes de nome de mulher famosa ou célebre. Não haverá. Não haverá crase antes de nome de mulher famosa ou célebre, tá? Ou se você tiver a mesma gramática, mas renovada, que é a da capa preta com vermelha, tá bom? Não haverá. Então, antes de mulher famosa ou célebre, não haverá crase. Vamos lá. Todas as estudantes do estado de São Paulo agradecem a quem? A Giovana Giroto. Por quê? Por representá-las na 13ª Olimpíada Internacional de Astronomia. A Giovana Giroto está sendo vista como uma mulher célebre, uma mulher, entre aspas, famosa. Ah, mas ela não é famosa, ela não é a minha Anitta. Não, meu filho, não faça isso comigo, não. Não me mate, não, por favor, não me mate, tá bom? Então, ela, por representar as estudantes na 13ª Olimpíada, ela está sendo uma mulher célebre, uma menina célebre, famosa, conhecida. Por isso que não tem crase. Mas se você quiser se aprofundar em português, você pode falar assim: não haverá crase, pois não haverá artigo. Porque eu não uso artigo para quando eu não tenho intimidade. O artigo serve para indicar intimidade. Se eu não sou íntimo da Giovana, logo eu não posso usar o artigo. Para que isso? Não haverá crase antes do nome de mulher famosa. Acabou. Professor, como é que eu vou saber que ela é famosa? Pelo contexto, tá certo? Pelo contexto, tudo bem? Professor, essa banca aí não é de Deus não, né? Não, não é não. Percebeu que maldade da banca? Percebeu a maldade dela? Então tá aí. C. Vamos pular C. Pula C. D. Os 5 representantes brasileiros superaram a uma seleção bastante criteriosa. Uma é artigo. Não haverá crase junto de artigo.
artigo. Se esse uma é artigo, esse a só é preposição. Morreu. Professor, eu quero que você fale bonito. Se você coloca este acento grave, teria um tipo de pleonasmo, porque seria uma repetição desnecessária, já que a crase é preposição mais artigo, eu teria dois artigos. Para que falar bonito? Não haverá crase junto de artigo. Acabou, morreu Maria Preá. Agora é tarde, nesse está morta. Ou é a C ou é a E. A E ficou fácil. A no singular, mais palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, mais palavra no plural, crase nem a pau. Repita. A no singular, mais palavra no plural, crase nem a pau. Meu irmão, dá até para fazer dancinha. A no singular, mais palavra no plural, crase nem a pau. Só sobrou o gabarito C. Os 5 representantes brasileiros que foram onde? A 13ª Olimpíada Internacional de Astronomia. É o lugar que eles foram. É o lugar e é feminino. Logo, por isso, tem um acento grave. Questão 4, gabarito. C de casinha. Questão 4, C de casinha. Eu disse que essa banca é uma banca diferenciada. Essa daí, pegadinha total. Então, você vai ficar ligado na banca, tá, pessoal? Crase não é só questão de decorar a regra, não. Crase tem que ver se tem preposição, tem que ver se não pede preposição, tem que ver se pede artigo, tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Passa. Outra questão de crase. Assinale a alternativa em que o sinal de crase é facultativo. O neto voltou à casa da avó. Aqui não é facultativo. Meu neto voltou à minha casa. Então, vou repetir. Quando eu tenho os pronomes, vou botar aqui. Pronome possessivo feminino singular, a crase. Vai para onde, rapaz? A crase só será facultativa se o verbo pedir preposição. Então, se eu tenho esses pronomes, minha, tua, sua, vossa, nossa, a crase só será facultativa se o verbo pedir preposição. Professor Flauzino, diga. E se o verbo não pedir preposição? Aí não tem crase. Vamos lá para a letra B? Meu neto voltou. Quem volta, volta de algum lugar. Tá? O verbo voltou. Ele voltou à minha casa. E casa tá aqui, ó, com minha. Tira daí. Tá com minha. Então, eu tenho crase ou não. É facultativo. Beleza? Então, o gabarito da questão 5 é o item B de bola. O neto voltou a. O neto voltou a. Ó, voltou a. Aí, a minha casa. Percebeu? O neto voltou a. Então, o verbo voltar, o verbo voltou a, pediu essa preposição. Tranquilo? Até porque a minha casa é um adjunto adverbial de lugar. Beleza? Tá aqui o minha. Cadê o minha? Tá aqui o minha.
Tranquilo? Então, qual é o gabarito? B de bola. Bolinha de gude. Tranquilo? Bora. Rapaz, para que eu fui escolher as questões tão grandes? Assinale a alternativa em que o período indica retirada do texto. Não, para não errar, né? Apresente alguma estrutura em voz passiva. Então, presta atenção, pessoal. Há duas estruturas em voz passivas. Duas estruturas. Então, olha para cá. Voz passiva. Analítica, que geralmente é formada pelo verbo ser mais um verbo no particípio. Verbo terminado em ado, edo, ido, tá bom? Ou voz passiva sintética, que é VTD mais si ou VTDI mais si. Na banca IDECAN caem as duas, mas cai mais a voz passiva analítica. Flauzino, a voz passiva sintética, ela tem outro nome? Tem. Ela pode ser chamada de voz passiva pronominal, ou voz passiva sintética, ou voz passiva pronominal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Então vamos lá. Agora eu estou falando de uma banca que não é de Deus. Essa banca, olha a pegadinha que ela faz. Presta atenção. O verbo ser pode ficar oculto. É por isso que dificulta. Ou o verbo ser pode aparecer, ou o verbo ser pode ficar oculto. É típico de duas bancas. É IDECAN e FGV. Típico. Outras bancas é mais difícil aparecer assim. Tudo bem? Então, cuidado. O verbo ser pode ficar oculto. Vamos lá. Um grupo de pesquisadores sugere que a presença de metano nas quantidades observadas nas plumas de água que são ejetadas, parou aqui, ó, são ejetadas, C mais particípio. O resultado lembra muito as conclusões dos pesquisadores liderados que foram liderados. O verbo ser está bem aqui oculto, que foram liderados. Então, aqui tem uma C mais particípio. O novo estudo liderado, que foi liderado. O verbo ser está bem aqui oculto. Então, também não é essa. É de lá que partem as plumas ejetadas, que foram ejetadas. O verbo ser está bem aqui oculto. Então, só sobrou o gabarito é de escolinha. Eles apontam que das duas, uma. Ou está rolando metanogênese por micróbios no interior do encélado, ou há algum fenômeno desconhecido, sem igual na Terra, capaz de gerar a substância. Não tem nem voz passiva analítica e muito menos voz passiva sintética ou pronominal, ou banquinha que gosta de fazer gracinha com os outros. Percebeu? Então, esses bizus que às vezes o cara não vê na gramática, tem que ter cuidado, tá, pessoal? Então, o verbo ser, ele pode ficar oculto. Isso geralmente para a banca IDECAN e para a banca FGV. Tranquilo? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tô no horário, tá tranquilo? Beleza?
essa questão foi excelente. Excelente. Ih, meu irmão. Outra questão excelente, meu irmão. Excelente. Vamos lá. Já que os cuiucuru não podem mais beber água no rio Xingu, precisamos questionar por quanto tempo seus peixes continuarão a alimentar as aldeias, à medida que toxinas agrícolas e industriais poluem seus afluentes ou o próprio rio. É bloqueado por barragens hidrelétricas. A respeito do trecho acima, analise as afirmativas a seguir. 1. Não há no trecho pronome relativo. Não há. 2. Na primeira oração, há um adjunto adverbial de tempo. 3. A medida que pode ser substituída sem prejuízo de sentido por na medida em que. Eu não faria eu faço questões por eliminação. Eu leio, pego a mais fácil e vou eliminando. Exemplo, para mim, a mais fácil é a terceira. Para mim, a expressão à medida que pode ser substituída sem prejuízo de sentido por na medida em que. À medida que é proporcional. Na medida em que é causal. É claro que vai ter prejuízo de sentido, porque um indica proporção e outro indica causa. Proporcional e causal. Pode trocar? Não, porque à medida que é proporção, na medida em que é causa. Proporção e causa são duas coisas diferentes. Então, onde tem 3, eu já elimino. É assim que eu faço prova. Eu já elimino. Quer ver? Elimino a B de bola. Não. Vixe Maria. A, B. Elimino a C de casa. Elimino a D de dado. E pronto. Ficamos entre duas. Olha que coisa fácil. Percebeu? Olha que coisa fácil. Então, em uma prova, não fique desesperado. Não, sim, a minha dica, para mim dá certo. Agora, nem sempre o que dá certo para um dá certo para outro. Eu ia ler a questão e ele ia eliminando. Eliminei essa, não pode ser essa, mas não pode ser essa. Tá entendendo? Às vezes tem questão que responde a própria questão, tá certo? Vocês sabem disso. Vamos lá. Aí, entre a primeira e a segunda, a primeira é a mais fácil. Não há no trecho pronome relativo. E realmente não tem. Tem, professor? Tem sim. Não tem não, cara. Tem, professor? Tem? Não tem, não tem. Não tem, João. Não tem. Tem, não tem, João. Já que é causa. Já que é causal. Esse que é causal, João. Já que os cuiucuru não podem beber água no rio Xingu, precisamos questionar por quanto tempo seus não é pronome relativo, continuarão a alimentar as aldeias, à medida que esse que não é pronome relativo, toxinas agrícolas e industriais, poluem seus não é pronome relativo, afluente ou o próprio rio é bloqueado por barragens hidrelétricas. Então, não tem pronome relativo. Então, a primeira, não há no trecho pronomes relativos e realmente não há. A primeira está correta. Então, ou é a letra E ou é a letra... Então, já não é a letra E, se nenhuma afirmativa estiver correta. Então, questão 7... O gabarito é o item A de amor. Professor, explique-me a segunda, por favor. Explico, vamos lá.
Deixa eu apagar aqui. Na primeira oração, há uma adjunta adverbial de tempo. Tem não, professor? Tem. Quando eu tenho o não e o mais. Quando eu tenho não e depois o mais, e eles podem ser trocados por nunca mais ou neste momento, esse mais tem função de tempo, já que o escuro não podem, neste momento, não podem nunca mais beber água do rio. Agora, não basta ter um mais, tem que ter um não antes. Quem traz isto, professor? Um gramático chamado Evanildo Bechara. A banca copiou do Evanildo Bechara. Livro Aprenda Português pela Análise Sintática. Tranquilo? A banca copiou de lá. Beleza? Então, o gabarito é o item A de amor. Amor. Tranquilo? Ei, professor, essa banca aí não foi de Deus, não. Ô, questãozinha nojenta, né, professor? É a banca IDECAN, né, filho? É a banca IDECAN. Ô, banca, misericórdia, banca. Inventa, gosta de dificultar a vida do aluno. Essa banca não é legal, não é legal, não é legal. Vambora. Vamos lá. Nas linhas 15 e 16, diz que o tal, ou em bom português, medo de ficar por fora. Medo é verbo? Não. Então, se não é verbo, é um nome. Pronto, para facilitar a tua vida. Toda vez que um substantivo ou um adjetivo pedirem preposição, eu tenho um complemento nominal. Então, toda vez que um substantivo pedir preposição, eu tenho um complemento nominal. Toda vez que um adjetivo pedir preposição, eu tenho um complemento nominal. Professor, você pode falar bonito? É porque eu gosto de coisa bonita, sim. Então, tudo bem. Vamos falar bonito, então. Quando eu tenho um nome transitivo, eu tenho um complemento nominal. Tá, professor, agora eu gostei da sua aula, você falou bonito. Mas o que é um nome transitivo mesmo? Nome transitivo é quando o substantivo ou o adjetivo pedem preposição. Medo é verbo? Não, medo é um nome. Quem tem medo de alguma coisa. Quem tem medo de algo. Quem tem medo de alguém. Quando um nome pede preposição, eu tenho um complemento nominal, gabarito B de bola. B de bolinha de gude. Tranquilo? B de bola. Então, por isso que eu digo, pessoal, eu sou professor para concurso público. Eu não vou ficar falando bonito, não vou. Me desculpe. Quando eu tenho um intercâmbio taxonômico, intercâmbio taxonômico, que lindo, que é isso mesmo, hein? Você entendeu, pessoal? Sabe? Tem que ser na minha opinião. Claro que eu não tô, é minha opinião, tá? Você pode discordar. Mas concurso público, ninguém aqui tá para virar professor. É para acertar a questão, pô. É isso, tá entendendo? É para chegar lá, marcar o gabarito correto e correr pro abraço. Concurseiro, e fazer a festa. Concurseiro, concursado. Saí de concurseiro, passei para concursado. Entendeu? É isso, tá? Agora, para falar bonito, às vezes o cara fala também, mas não serve de nada, tá bom? É para você só acertar a questão. Tranquilo? Pô, professor, tranquilão, meu irmão. Pra frente.
que é isso? Vamos lá. Dentre os termos destacados, identifique o que não... Vou botar aqui não para não vacilar, né, pai? Porque senão o cara erra. Possui a mesma classificação sintática dos demais. Não. É um tema que ganha. Ganha o quê? Extrema relevância. Quem ganha, ganha algo. Verbo transitivo direto, objeto direto. C. Aborda os. Querido, quando o o e o os for pronome oblíquo, ele só pode ser duas coisas: ou sujeito ou objeto direto. Então, quando o o e o a forem pronomes oblíquos, eles só podem ser sujeito ou objeto direto. Não é sujeito. Como eu sei que não é sujeito? Porque o o e o a só podem ser sujeito com esses verbos: mandar, deixar, fazer, ver, sentir, ouvir, mais um verbo no infinitivo. Então, o o e o a, quando o pronome oblíquo, só pode ser sujeito quando acompanha o verbo mandar mais infinitivo, deixar mais infinitivo, fazer mais infinitivo, ver mais infinitivo, sentir mais infinitivo, ouvir mais infinitivo. Aqui não tem nenhum desses, então esse os só pode ser objeto direto. Até para chutar tem que saber. Professor, você pode falar bonito? Fala, vou falar. Qual é o nome desse sujeito aqui? Sujeito de acusativo, porque vem do latim. Acusativo, ablativo, genitivo, tá bom? Então, imagina eu explicando latim para vocês, tá? Então, fica mais fácil mastigar para vocês. É o que eu acho, tá bom? Então, vamos para a letra D. Apague tudo aí, rapaz. Apague tudo aí, apague tudo. Segundo um gramático chamado Pascoalen e Espadoto, o ló e o lá serão objetos diretos, segundo eles aqui. Então, esse lós, quem percebe, percebe algo. Quem percebe, percebe alguma coisa. Então, esse lós é um objeto direto. Logo, só sobrou um gabarito. E qual é o gabarito? B de bola. Esse se é uma partícula apassivadora, que segundo um gramático chamado Napoleão Mendes de Almeida, pode chamar também de pronome apassivador. Gabarito B de bola. Bem grandão aqui o gabarito, tá bom? Professor, tranquilo, meu irmão. Tranquilo, vai pra frente, pô. Então vamos lá, se tá tranquilo, vamos pra frente. Ih, meu irmão, vírgula. Vambora. Vírgula, vírgulazinha. Em relação ao uso da vírgula, pode-se afirmar que no trecho discorda-se da extensão, discorda-se da profundidade, discorda-se da rapidez, discorda-se do fenômeno. Quem discorda, discorda de algo. Ele discordou da extensão, ele discordou da profundidade, ele discordou da rapidez, ele discordou do fenômeno. Isso nós chamamos de termo coordenado. Professor, o que é um termo coordenado? É aquilo que tem a mesma função sintática
sintática. Então, termo coordenado é aquilo que tem a mesma função sintática. Tranquilo? Necessidade de separar adjuntos adverbiais deslocados? Não. Aposto explicativo? Não. Termo da mesma função sintática, gabarito, C de caramelo, C de casinha. Beleza? Tranquilo, prof. Vambora. Sendo a concordância nominal a harmonização entre os termos nominais numa frase, o emprego correto dos termos bastante, proibido, necessário, pode ser identificado em... Então, vamos lá, questão 11. Os pesquisadores falaram bastantes. Bastante se refere ao verbo. Quando bastante se referir ao verbo, bastante é advérbio. Advérbio é invariável. Tira aqui, então. Nas palestras sobre mitologia nórdica, a entrada é proibido. O que é proibido? A entrada. Então, a entrada é proibida. Concorda com o A. Visto que existem dezenas de definições de conceitos e de perspectivas teóricas, é necessário sua chegada. O que é necessário? Sua chegada. Então, é necessária. Sua chegada é necessária. Concorda com sua chegada. A entrada é proibido. Não. O que é proibido? A entrada. A entrada é proibida. Concorda com o A, tá bom? Só sobrou o item E. Há bastantes motivos. Motivos é substantivo e o pronome concorda com substantivo. Plural, plural, gabarito é de escolinha. Tranquilo? É de escola. Eita, essa aqui é legal, cara. Em 27 de março de 2020, o governo quis remover 792 famílias de 27 comunidades durante o pico da pandemia. Assinale a alternativa em que, alterando-se a estrutura do período acima, tenha-se mantida a pontuação igualmente correta e correspondência semântica. Então, presta atenção. Toda vez que eu tenho travessões e vírgula, eu tenho que fazer duas regras. Primeira coisa, você tem que ver se os travessões estão corretos. Professor, e como é que eu vejo que os travessões estão corretos? Tudo o que estiver entre os travessões, você retira e lê a frase. Se a frase continuar com sentido, é porque o travessão está correto. Então, tira aqui tudo o que está entre os travessões. Tira aqui, tira. Tira, vamos tirar. Pronto. Durante o pico da pandemia, vírgula, o governo quis remover 792 famílias de 27 comunidades. Eu tirei o que está entre travessões. Eu tirei. Deu para entender a frase? Deu. A frase continuou com sentido? Continuou. Então, os travessões estão corretos. Agora, você faça pela regra da vírgula. Durante o pico da pandemia, vírgula. Durante o pico da pandemia é um adjunto adverbial deslocado. O que é deslocado? Fora do lugar. Então, durante o pico da pandemia, é um adjunto adverbial que está no começo da frase, então ele tem que ser separado por vírgula. Logo, o gabarito é o item A
de amarelinha. Gabarito A de amarelinha. Professor, eu vi numa gramática que tem o tamanho do advérbio. Se for, agora, para a IDECAN, ela é um pouco complicada. Eu já vi a IDECAN cobrar 3 palavras como advérbio curto. Então, é facultativo. Então, se você tem 4 palavras, aí o advérbio é longo. Aí já pode colocar vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, vírgula obrigatória. Tranquilo? Vamos lá. Ela explodiu o genocídio de 1994, no qual centenas de milhares de ruandenses foram assassinados. Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado no período acima não esteja gramaticalmente de acordo com a norma culta. Não leve em conta alterações de sentido. No qual uma dúzia de ruandenses foi assassinada. No qual 5.000 ruandenses foram assassinados. No qual 1,9 milhões... Pô, parou, para. É 1,9 milhão. É 1 milhão. Então, é 1,9 milhão e não milhões. É milhão, concorda com o número 1. Se fosse 2 milhões. Então, gabarito é o item C. Professor, no qual uma dúzia de onde foi assassinado é porque é uma dúzia, tá certo? Então tá aí, ó, então tá certo. Então o errado é a letra C, porque não é 1,9 milhões, concorda com o número 1. É 1,9 milhão, é 1 milhão, 1,8 milhão, 1,7 milhão, 2 milhões. Tranquilo? Vamos lá. Assinale a alternativa em que, alterando o segmento sublinhado no período acima, se tenha mantido correção gramatical independentemente da mudança de sentido. Então, vamos lá, então. Ele quer a certa ou errada. Assinale a alternativa em que, alterando o segmento sublinhado no período acima, se tenha mantido, então ele quer a correta. Correta. Não deve-se encontrar professores qualificados. Presta atenção. Eu tenho aqui 2 verbos e tenho o não. Então, eu poderia fazer assim. Não se deve encontrar ou não deve-se encontrar-se. Esse se não pode ficar aqui. Se. Não poderão haver. Está errado. Não poderão existir. Quando o haver puder trocar por existir, o verbo auxiliar também fica no singular. Não deveria existir. Errado. Porque quando eu tenho verbo auxiliar mais o verbo existir, eu tenho sujeito. Professores é o sujeito. Então, não deveriam existir. Não deviam se encontrar 2 verbos e tem o não antes do primeiro ou depois do segundo. Não pode ficar aqui no meio. Logo, o gabarito é o item B de bola. Hão de existir. Professores é o sujeito. O auxiliar concorda com o sujeito. Tranquilo? Porque o verbo existir, ele exige sujeito, pelo menos para o concurso público. Tranquilo? Parece que ideia. Vamos separar ideia? Ideia. Quando ei e o oi caírem na posição paroxítona, perdeu o acento, tá? Agora, na posição paroxítona. Quando cai na posição oxítona, tem acento. Então, separa heróico, separa.
Próico. O oi caiu na posição paroxítona, então perdeu o acento. Gabarito C de casinha. Tranquilo, pessoal? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tem que adiantar um pouquinho porque o tempo já esgotou. Vamos lá. Opa, sai daí. Nas seguintes alternativas, as palavras sublinhadas possuem o mesmo valor semântico. Não eram comuns a determinado grupo. Esse a é preposição e preposição serve para generalizar. O consumismo refere-se a um. Esse a é preposição serve para generalizar. Que chega a homens. Esse a é preposição serve para generalizar. Que cresce em meio a valores. Esse a é preposição serve para generalizar. Por isso que o gabarito é o item D. Esse a é artigo definido. Para que serve o artigo definido? Para definir, para especificar. Preposição serve para generalizar, artigo especificar ou determinar. Por isso que o gabarito é o item D de dado. Estou indo um pouquinho mais rápido porque meu tempo esgotou, infelizmente. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a palavra indicada exerça no texto papel adjetivo. O que é um papel adjetivo? É aquela palavra que vem junto do substantivo. O que é uma palavra, o que é um papel adjetivo? É a palavra que vem junto do substantivo. Olha o item B. Essas questões. Essas está junto de questões. Questões é substantivo. Então, essas é um pronome adjetivo. Por que é um pronome adjetivo? Ad é aquilo que vem junto do substantivo. Gabarito B de bola, bolinha de gude. Apenas quando toda a área fosse devidamente escavada, tira o quê? Tira o quê? Apenas quando toda a área fosse devidamente escavada, a produção tinha início. Então, quando eu tiro o quê? E a frase continua com sentido, é uma partícula de realce ou partícula expletiva. Tenho que estudar muito. Olha o bizu que eu vou te dar. Quando eu tenho o T, o AV, mais que, mais verbo, esse que é preposição. E para você ter a prova real, é só trocar o que pelo de. Presta atenção. T, que, verbo. Trocou o que pelo de, preposição. AV, que, verbo. Trocou o que pelo de, preposição. Professor, na gramática ou para o concurso? Para o concurso. Porque se eu for falar para gramática, eu vou dar um nó na tua cabeça. Então, de novo. T, que, verbo. Trocou o que pelo de, preposição. AV, que, verbo. Trocou o que pelo de, preposição. Tenho que estudar muito. Tenho é o verbo ter. Tá bem aqui o que. Estudar é verbo. Troca o que pelo de? Tenho de estudar muito.
Só sobrou gabarito é de escola. Nunca mais você erra o quê? Como preposição. Tem nem perigo. E a última questão, vamos lá. Um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. A dinâmica mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis, que depois sejam locados ou arrendados. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes na proporção em que cada um aplicou. As decisões sobre o que fazer com os recursos tomados pelo gestor do fundo precisam seguir objetivos e políticas. Os investimentos podem ser bem-sucedidos ou não, e isso determinará a valorização ou a desvalorização das cotas dos fundos. A soma dos recursos, o patrimônio, que é dividido em cotas ou frações do fundo, quem aplica, na verdade, está comprando cotas. O cotista não pode exercer nenhum direito real sobre os empreendimentos do fundo. Ao contrário, o proprietário de um imóvel de fato. Ao mesmo tempo, também não responde pessoalmente por obrigações relacionadas a eles. Isso é tarefa do administrador, instituição financeira responsável pelo funcionamento e pela manutenção da carteira. É um texto narrativo? Não, porque para ser texto narrativo tem que contar uma história. Tem que responder quem, o que, como, por quê, quando. Então não está narrando, né? É um texto descritivo. Ele está descrevendo. É um retrato escrito. É um retrato escrito? Não. Dissertativo? É dissertativo. Mas ele é argumentativo? Ele está dando a opinião dele? Não. É dissertativo e expositivo. Expositivo é a mesma coisa que informativo. Ele só está informando. Quando informa, é dissertativo, expositivo, gabarito de dado. Pessoal, peço até desculpa, passei um pouco do horário, mas eu quis fazer o meu melhor, tá bom? Boa sorte e para quem acredita, que Deus possa abençoá-los, tá bom? Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Beijinho, beijinho e flau, flau. Valeu, pessoal. Tchau.